Tudo bem aí, gente? Muito bem. Então a gente está retomando aí as nossas lives, às quintas, sempre às 9 horas. Legal. E hoje eu vou bater um papo com um aluno da jornada, o Léo, que já está por aqui. E vai ser um papo bem interessante aí, principalmente para quem é dono de estúdio, ou mesmo trabalha, né, num estúdio e de repente sente aí que precisa otimizar, né, o seu espaço de trabalho, a organização do seu estúdio, né, a organização dos equipamentos, o layout, otimizar isso principalmente em relação à metodologia de trabalho que utiliza, a didática de ensino, né? Ao custo-benefício ali, né? do quanto você está utilizando ao máximo o potencial que aquele equipamento tem dentro do seu estúdio, né? Enfim, uma série de coisas aí importantes que você precisa considerar para estruturar o layout do seu estúdio, tá certo? E facilitar o seu trabalho e a dinâmica, principalmente das suas aulas, ok? Então essa é a ideia dessa live hoje. E eu vou conversar com o Léo, que já está por aqui. Então eu vou chamar o Léo já aqui. E aí, Alex? Agora eu estou te ouvindo melhor. A imagem ainda está um pouquinho embaçada, mas eu estou te ouvindo bem. Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Beleza. Beleza. Vamos fazer uma introdução primeiro aqui, Léo. A gente vai batendo um papo aí devagar e depois a gente vê se a gente consegue fazer um tour aí no seu estúdio para entender como é que as coisas estão organizadas e tudo mais, tá bom? Mas é importante a gente contextualizar um pouco, né, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, né, como que a gente chegou até aqui, como é que foi a ideia dessa live, né, enfim. Então, Léo, eu gostaria que você primeiro contasse um pouquinho quem é o Léo, o que você está fazendo aí, né? Você vai começar um trabalho, né, e tal. Conta um pouquinho para as pessoas. Começa fazendo uma introdução aí. Isso, beleza. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Leonardo, eu sou daqui de uma cidade da Bahia, Ilhéus, e eu sou fisioterapeuta e já me formei já tem um tempo. E logo que me formei, fiz um curso de Pilates, né? E um curso mais rápido, mas um curso assim de uns 3, 4 meses, né? E também comecei a atuar como fisioterapeuta numa clínica e também atuando também dando aulas de Pilates, né? E aí fiz isso, trabalhei com isso durante uns 5, 6 anos, mais ou menos. Num determinado momento, eu comecei a trabalhar no ambiente hospitalar e aí os horários já não começaram a bater, né? E aí eu fiz a escolha de continuar no trabalho no ambiente hospitalar e acabei me afastando um pouquinho do Pilates, né? Acabei as aulas do Pilates, eu parei de trabalhar na clínica e aí fiquei mais uns 5 anos, né, sem trabalhar com Pilates e trabalhando nesse ambiente hospitalar. Só que assim, a minha essência é uma essência assim, mais de movimento, sou uma pessoa que gosta de esporte, então assim, eu gosto da questão trato a saúde, vejo a saúde mais como algo preventivo, né? E essa questão de trabalhar sempre nesse ambiente onde você lida mais com a doença, um ambiente um pouco mais pesado, um pouco mais carregado, é algo que não combina muito comigo, né? Não me faz muito bem. Acho interessante, porque é uma missão também de vida, Claro. é um trabalho também muito bonito, muito legal, mas em certo momento da vida a gente tem que parar um pouco para pensar se realmente é isso que a gente quer, né? Quais são
em que caminho você quer seguir. E principalmente nesse ano agora, na verdade, já tem uns 2 anos que eu e minha esposa resolvemos montar um espaço, né, aqui em cima da minha casa. Então, um espaço onde a gente realmente trabalharia com algo que a gente gosta, ela é instrutora de yoga e eu sou instrutor de pilates. E aí a gente pensou em começar a construir esse lugar, né? Esse lugar hoje está quase pronto, já tem data para abrir e tal, mas assim, a gente pensa em trabalhar realmente com a saúde no nível mais preventivo, no nível mais integral, onde você trabalha a questão do movimento, da alimentação, da parte mental, e isso é realmente o que está fazendo sentido para mim. Então, principalmente nesse período de pandemia também, aí eu comecei a intensivar mais no Pilates, porque é o meu foco, né? É a minha área aqui dentro do ambiente, dentro do estúdio, dentro do espaço. E aí nessa intensivada, eu conheci o Alex, nesses estudos meus, com relação a todos os profissionais aí na área do Brasil, alguns profissionais bem importantes, eu conheci o Alex e eu precisava de um material para poder embasar o meu estudo, né? Que estava um pouco enferrujado, pelo tempo que eu estou sem praticar, né? Sem dar aulas, sem exercer a minha didática. E aí foi aí que eu conheci você. Certo. E aí você entrou lá na jornada, né? Você começou a estudar. Você já conhecia o Pilates clássico ou não, Léo? Olha, nessa minha jornada de estudo, eu acabei conhecendo, né, na verdade, alguns profissionais que trabalham com clássico, conhecendo através da internet. Né? Fiz alguns workshops também, para poder conhecer um pouco mais, e comecei a me interessar realmente pela forma como eles falavam, né? Comecei a ficar interessado de ver como é que eles sentiam, né? Como eles falavam do Pilates clássico, né? E aí achei isso bem, bem legal, achei algo bem profundo. E aí nesse momento foi que eu resolvi decidir que iria, de alguma forma, absorver um pouco desse conteúdo. E aí eu escolhi realmente o conteúdo da jornada para começar, né, a obter informações, começar a obter realmente conteúdo do clássico. Certo. Legal. E aí dentro disso, você está passando, né, por um processo, está estudando lá a plataforma, está fazendo as mentorias, né? Entrou num processo também de aulas, e aí você pediu para mim uma orientação em relação à questão do seu estúdio, não foi isso? Foi uma orientação principalmente no sentido de te ajudar na organização, como pensar, né, como é que você vai colocar as coisas aí dentro. Não foi mais ou menos isso, Léo? Conta um pouquinho qual é, na verdade, principalmente o cerne da sua questão, da sua dúvida, o que você pretende da minha ajuda que eu possa contribuir em alguma coisa hoje para você aí. Isso, né, quando eu adquiri o conteúdo da jornada, eu comecei a absorver aquele conteúdo e comecei a estudar bastante. Então, comecei a estudar e praticar. E já fiquei muito entusiasmado com a qualidade do conteúdo, entendeu? Só o conteúdo para mim já bastava. No entanto, como eu estou construindo o estúdio, como eu estou montando ele, anteriormente de te conhecer, eu já tinha comprado o estúdio. Então, comprei um estúdio contemporâneo, né, naquele esquema de um aparelho de cada. Eu adicionei só uma prancha de molas, mas comprei um estúdio básico e achei que esse estúdio já serviu bastante. No entanto, eu coloquei os equipamentos aqui, montei, e quando eu montei eu vi que a sala ficou grande, né? A sala é um pouco grande, assim, um tamanho legal, e caberia mais algum equipamento ou outro, eu poderia compor, né, a sala com mais alguns equipamentos. E aí fiquei pensando, comecei a estudar e comecei a visualizar, né, como é que eu iria passar esse conteúdo que eu estou aprendendo, que eu estou praticando para o meu aluno.
E eu gostaria, na verdade, eu pretendo passar o conteúdo realmente que eu estou aprendendo de uma forma, assim, realmente com qualidade. Eu quero passar o que eu estou aprendendo, o que eu estou sentindo no meu corpo. E eu não quero acabar, ficar, como é que eu digo, atrapalhado, né? Ficar sem saber como realmente conseguir passar esse conteúdo se eu tiver 4 alunos, por exemplo, na sala. Se eu tiver um aluno, é tranquilo. Mas se eu tiver 3 ou 4 alunos, eu preciso de uma organização do espaço. Então eu comecei a pensar nisso. E como eu já iria comprar alguns equipamentos, já iria comprar alguns acessórios, na verdade, para compor o espaço, eu falei, rapaz, eu preciso de uma orientação porque tem alguma coisa que eu não estou vendo. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando. E essa alguma coisa é algo que eu acho que pode facilitar a minha aula. Por quê? Porque a minha intenção é ter os alunos na minha mão, primeiro, para eu poder conseguir ensinar. Depois que eu conseguir ensinar as técnicas de movimento, depois que eu conseguir fazer o aluno entender como praticar o Pilates, aí sim vai ficar um pouco mais fácil. Mas nesse início é muito importante que eu tenha os equipamentos montados de uma forma que eu possa, com uma verbalização só, passar esse conteúdo para eles. E não ficar, esse aqui vai fazer 3 de 10, esse aqui vai fazer 2 de 5, esse aqui vai, sabe? Eu não queria colocar apenas o aluno no equipamento e pedir para ele fazer exercício. Eu quero ensinar o movimento para ele. A partir disso, um dia, quando ele tiver autonomia e já estiver sabendo a técnica, aí sim ele conseguiria fazer o exercício sozinho, por exemplo. Eu estaria em outro equipamento com algum aluno dando alguma instrução e ele estaria fazendo o exercício da forma correta, entendeu? E nesse momento eu falei, poxa, com quem é que eu posso contar nesse momento? Eu vou pedir um auxílio a Alex. A Alex está me ajudando bastante. A Alex, eu percebo que ele orienta muito os alunos, não só nas mentorias, né, e nas lives, mas também fora delas, né? Já ouvi várias histórias em que a pessoa muitas vezes ligou para você, né, falou com você, falou com a sua equipe, foi atendido e eu achei que comigo também não seria diferente e não foi. E ontem, assim, anteontem, quando eu entrei em contato com você e você me deu a ideia da live, eu achei bem interessante, porque é mais mais uma vez você comprometido com as pessoas. Entendeu? Seu comprometimento de tentar mostrar a minha situação, porque a minha situação pode servir para outras pessoas também. E eu iria falar isso com você, Alex, é bem importante realmente essa questão da orientação, da organização dos equipamentos, porque às vezes a gente aprende a técnica, a gente consegue aprender a técnica com o curso online, a gente entende a mentalidade, né, fica um pouco mais clara na nossa mente sobre o Pilates, né? E só que às vezes a gente não consegue passar para o aluno. E eu já vi outras pessoas falando isso. Às vezes a gente, quando chega no momento da aula, o aluno fica perdido, tem 4 pessoas, tem que dar atenção a ele, aquele outro, e ele às vezes tem um equipamento só de cada. Então, assim, na minha cabeça deveria existir uma outra forma, né? Existe uma outra forma. E, claro, observando outros instrutores aí pelo Brasil, eu percebo que existe essa questão de ter mais equipamentos, né, no estúdio. Só que a gente tem que adaptar isso à nossa realidade, né? Às vezes a gente não tem condição financeira de colocar 4 equipamentos de cada, né? Não é possível. Mas você quando me falou, quando deu aquela dica, aquela ideia da questão do All-Unity, eu falei, poxa, era isso que estava faltando, assim, foi uma dica muito valiosa. Não, então peraí, Léo. Agora a gente precisa começar do começo, tá bom? Porque acho que deu para a galera entender mais ou menos a questão, né? Eu convidei o Léo para ele participar dessa live comigo, justamente para compartilhar isso um pouco com as pessoas, porque eu sei que isso talvez seja uma dúvida e às vezes uma confusão que acontece de uma maneira geral mesmo, tá certo? Então é o seguinte, Léo, ó, quando você me vem com essa questão, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e aí a gente vai pensar um pouquinho isso juntos, é justamente a seguinte: o primeiro ponto que você precisa ter certeza para você é qual é a qualidade. Você está me ouvindo, Léo? Estou ouvindo.
Tô vendo. Que a sua imagem ela tá bem embaçada para mim assim. Tá. Você acha que você consegue fazer algum tipo de mudança aí para melhorar um pouquinho aí o sinal? Vou tentar aqui na internet. Vou tentar aqui. Vou tirar os dados móveis, não? Aí para ver se ficou um pouco Nossa, melhor. outra coisa. Show, Melhorou, valeu. show. Beleza. Então é o seguinte, Léo, ó, presta bem atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que precisa estar bem claro para você é qual é a qualidade da experiência que você quer que os seus alunos tenham aí dentro do seu estúdio. Então, puta, tá, Alexandre, mas me explica isso melhor. O que, que é isso? Que história é essa de qualidade de experiência? Cara, é assim, ó. Foi até uma coisa que eu comentei muito com a Edmara quando eu fiz a live com ela. É muito importante que você tenha claro para você o seu estúdio. Ele não é assim só um espaço em que a gente pensa e fala assim, ah, isso aqui é um estúdio de Pilates e estúdio de Pilates é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Na verdade, se você for ver e pegar para ver mesmo, né, entrar em cada estúdio e tal, você vai ver que existem diferenças brutais, ao ponto das vezes as pessoas não conseguirem nem encontrar semelhanças entre uma coisa e a outra. Então, não é tudo a mesma coisa. Agora, qual é a diferença de um estúdio para o outro? A diferença é no que você valoriza o Léo, porque você já começou falando algumas coisas que começam a me dar certos indicativos. Por exemplo, você falou que você é um cara do movimento, que você valoriza mais essa questão do movimento, que você é um fisioterapeuta, mas você quer trabalhar com uma coisa mais preventiva e não ficar tão focado na questão da doença ou talvez da reabilitação, coisas desse tipo. Então você percebe como você mesmo já vai definindo certos valores para você? Porque você concorda comigo que se você fosse um cara que você quisesse, por exemplo, trabalhar com o Pilates dentro de um viés um pouco mais, vamos pensar assim, de um campo mais da reabilitação, né? Sem fugir ao método, mas trabalhando com uma coisa mais junto, você poderia, por exemplo, tomar a decisão de que você só iria atender no seu estúdio de maneira individualizada. E isso tem a ver com uma proposta inicial e também com o quê? Com valores que você determina anteriormente. Para a partir daí, depois começar a fazer determinadas escolhas que tem a ver justamente com o quê? Com a linha de pilates que você quer trabalhar, com a metodologia de trabalho que você vai empregar dentro do seu estúdio, com a dinâmica de aula que você vai colocar dentro do seu estúdio e com a didática de ensino que você vai utilizar. Você percebe? Sim. Então, antes da gente começar a pensar em aparelhos, isso é uma coisa que tem que estar claro, tanto para você como para as pessoas que estão aqui vendo. Antes da gente começar a pensar em comprar aparelhos, antes da gente pensar como a gente vai organizar os aparelhos dentro do nosso estúdio, a gente tem que fazer uma reflexão nesse sentido. Agora, dentro disso que eu estou falando para você, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já definiu, mais ou menos, por exemplo, você já fez contas dentro do seu estúdio ao ponto de saber exatamente qual é o seu custo fixo, qual é, digamos assim, mais ou menos, a rentabilidade que você quer para o seu estúdio, ou seja, qual é o percentual de lucro que você quer. Depois, mais ou menos, quanto que o seu
o seu custo de vida hoje, ele na verdade pesa para você e o quanto que o seu estúdio precisa retornar em relação ao seu custo de vida, e a partir daí definir mais ou menos um valor que você vai cobrar dentro do seu estúdio, relacionado principalmente com o custo por hora que o seu estúdio tem e o quanto, na verdade, que cada hora do seu estúdio pode, na verdade, trazer para você em termos de, primeiro, pagar o custo hora que o seu estúdio tem e depois pensar naquela rentabilidade que você precisa para o seu estúdio. Então, isso é uma coisa fundamental que você precisa fazer antes para você definir principalmente duas coisas. Uma, quantos alunos você vai precisar atender por horário e se você vai atender dentro de um horário sozinho ou se você vai atender, às vezes, contratando mais um profissional, né, para que você possa, a partir daí, começar a rentabilizar mais isso. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é essa, ou seja, você tem isso mais ou menos claro para você? Olha, não fiz ainda esse cálculo, mas já tenho mais ou menos uma base, né? E sobre também o que eu quero, né? E sobre também a minha realidade e a situação, a realidade, às vezes, do local, né? Eu não estou, por exemplo, em São Paulo, não estou numa capital, estou numa cidade da Bahia, interior da Bahia. Então, assim, primeiro eu quero possibilitar às pessoas a prática do Pilates, né, de qualidade, mas, e pensando nisso, eu vou disponibilizar, eu vou propor alguns horários individuais para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, claro, com um valor mais alto, né, um valor de uma aula realmente individual para as pessoas que têm condição, mas acredito que, no geral, né, a maioria dos horários serão com 3 ou 4 pessoas, né, no máximo. Então, o que me incomodava mais era a questão das 3 ou 4 pessoas, né? Dar uma aula boa para um grupo de 3 ou 4 pessoas, porque para uma ou duas pessoas, isso daí é mais tranquilo, eu percebo que é mais fácil, né? Eu consigo prender a atenção dessas pessoas de forma mais fácil. Mas para 3 ou 4 pessoas, primeiro eu preciso formar uma turma mais homogênea, né? E depois eu preciso ter uma condição no espaço, né? Ter uma organização dos equipamentos para que eu consiga atrair a atenção dessas 3 ou 4 pessoas para poder ensinar realmente o método. Mas a minha realidade é de grupos, né? 3 ou 4 pessoas, né? A questão do preço vai girar mais em torno desse valor, mas claro, vou também deixar aberto para aquela pessoa que quer uma aula também individual, alguns poucos horários. Entende? Entendo. Olha só, ó, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que ela falou que ela não sabe fazer esse custo, ou seja, o seu estúdio aberto, em 1 hora, quanto ele está gastando por hora? Qual é o custo dele por hora? Isso é uma coisa que você precisa saber, porque isso ajuda muito depois a você definir qual é a rentabilidade que você precisa ter naquela hora. Então, veja, se você faz uma lista de todo o custo fixo que você tem, aluguel, IPTU, água, luz, telefone, internet, insumos, coloca aí, pode até colocar fazendo uma estimativa de uma espécie de funcionamento perfeito. Uma recepcionista, pega aí mais ou menos um valor de uma recepcionista, faz uma estimativa de um estúdio funcionando perfeitamente. A partir daí você vai ter um valor de custo, tá certo? Você tem um valor lá X. Aí você vai pegar quais são os horários de funcionamento, que o seu estúdio ele pode ter dentro ali mais ou menos de um dia de trabalho. Tá certo?
Então, o meu estúdio ele vai funcionar de X a tal hora na parte da manhã e depois de X a tal hora na parte da tarde, ou parte da tarde e noite. Então, você tem ali um número de horas que ele funciona por dia, certo? Você vai fazer esse cálculo referente ao número de dias que você vai trabalhar. E aí você vai saber no mês, mais ou menos, quantas horas que você trabalha em um mês, em 30 dias, certo? Que vai fazer que o seu estúdio rentabilizar. A partir disso, você pega o valor do seu custo fixo cheio e divide por esse número de horas. E você vai ter, na verdade, um número que representa justamente o seu custo fixo por hora de funcionamento no seu mês de trabalho. Tá certo? A partir daí, a partir desse número, você vai começar a... Você tem lá, então, a cada hora que o meu estúdio está aberto, durante um mês, ele gasta X valor. Você está gastando, independente se está entrando ou não, você está gastando, porque é seu custo fixo. Tá certo? Uhum. Então, a partir desse valor, você tem que começar a pensar quantos alunos você precisa ter naquele horário para cobrir o seu custo fixo. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você dá uma aula, o aluno ele pode até estar fazendo um plano que ele é mensal. Ok. Mas você pode fazer uma conta para saber quanto aquele aluno está pagando por aula. Então, a partir daí, você consegue saber justamente quantos alunos você precisa para estar cobrindo aquele custo fixo. Esse é o primeiro ponto. E depois, a partir disso, você pode colocar em cima desse valor a sua margem de lucro. Então, a sua margem de lucro, você vai mais ou menos tentar entender duas coisas. Primeiro, o seu entorno, ou seja, qual é o preço médio dos estúdios que estão aí ao seu redor. E o público que você quer atender e que você vai atender. Mas não é só isso que você precisa considerar. Porque você precisa considerar também o valor do seu trabalho. Então, a partir dessa pesquisa do externo, mas do valor do seu trabalho e do valor de tudo que você está investindo para construir isso que você quer, você pode colocar uma margem de lucro que você acha que seja bom para você. E a partir daí você forma o seu preço. Formou o seu preço e tendo mais ou menos uma ideia de quantos alunos você vai atender por horário, então aí foi o que você falou, ó. Eu quero atender, eu quero ter 2 tipos de atendimento, por exemplo. Um atendimento que é individual. Toda vez que você for atender esse cara individualmente, você tem que saber que o valor que você vai cobrar desse cara, ele tem que cobrir o custo fixo da hora que está gastando, mais o percentual de lucro que você quer. Sim. Tá certo? E depois, Sim. no grupo, você vai pensar quantas pessoas eu quero atender. Bom, então você tem lá um espaço em que, dentro dos valores que você, Léo, quer para você, eu quero dar uma experiência significativa para os meus alunos. Uma experiência onde eles possam se movimentar, onde eles possam ter uma dinâmica de movimentação, mas eu não quero perder muito a qualidade do meu trabalho. Então, dentro disso, eu não quero fazer um grupo tão grande. Eu quero fazer um grupo um pouco menor. Então, pelo que eu vi, você escolheu 3 pessoas. Isso, o ideal seriam 3 pessoas, o ideal. Certo. Né? Essa 4ª pessoa seria dependente da minha avaliação. Se as pessoas forem homogêneas, né? Se aquela 4ª pessoa tiver condição de acompanhar aquela turma de 3 pessoas sem atrapalhar a turma, sem, né, que todos
que uma pessoa não atrapalhe o restante da turma, então 4 pessoas dariam. Mas o ideal seriam realmente 3 pessoas, né, para dar uma aula de qualidade. Essa 4ª pessoa iria depender, claro, da minha avaliação, mas, assim, a questão do grupo é indo até 4 pessoas, né? No máximo de 4 pessoas, seria isso. E a oportunidade de ter também a aula individual, porque eu sei que a aula individual também é muito importante, né? É uma experiência também diferente, e as pessoas podem ter essa experiência e depois decidir se realmente, né, vai querer, né, essa experiência de aula particular ou não. Para você ter uma ideia, o estúdio aqui, no início eu pensei em fazer pilates e ali no final colocar um biombo e para um atendimento de fisioterapia, por exemplo, né, acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí depois eu mudei de ideia porque eu realmente quero proporcionar, trabalhar mais com pilates, né? Você falou sobre a questão da reabilitação, né? Eu sou fisioterapeuta, mas o foco do pilates não é um foco voltado para a reabilitação. Claro que pode acontecer, alguém com alguma dor, algum problema, aí normalmente as pessoas vêm, né? Algumas pessoas vêm decorrente de algum problema, alguma dor, solucionar algum problema, mas eu prefiro que ela seja reabilitada através do método, né? Através do pilates, né? E não que eu utilize de algumas artimanhas para poder reabilitar, né, utilizando os equipamentos do Pilates, né? Se isso tiver que acontecer, aí a pessoa terá que escolher o atendimento particular, né, onde eu vou realmente focar toda a aula para a reabilitação de uma lesão daquela pessoa. Mas ela entrando numa turma, aí eu não teria condição de enfim, fazer uma aula diferente para aquela pessoa. Ela teria que acompanhar a turma, claro, né? Eu sabendo de alguma limitação dela, eu vou ficar de olho, mas não que seja uma limitação que impeça ela de acompanhar, por exemplo, uma turma, porque aí realmente já perderia a qualidade e ficaria um pouco desorganizado. Não sei se você conseguiu entender aí. Não, consegui. Mas eu só quis trazer essa parte financeira antes, porque é muito importante só a gente entender que para você decidir quantas pessoas você vai atender por horário e qual é o valor que você vai cobrar delas, você precisa fazer conta. Tá certo? Sim. Precisa fazer conta, precisa saber exatamente qual é o seu custo fixo, precisa saber qual é o seu custo de vida e o quanto você precisa tirar desse estúdio em termos de lucro para você conseguir estruturar isso. Tá bom? Eu só queria deixar isso muito claro porque isso é um passo importante. Para depois a gente entrar nessa conversa que a gente vai ter agora, que é com a questão do atendimento que você vai oferecer para as pessoas aí. Beleza? Com certeza. A minha esposa, ela também é formada em administração, então, de qualquer forma, ela me fala bastante sobre isso, ela já fez alguns cálculos, ela já entrou nesse assunto aí já comigo, ela já fez alguns apontamentos relacionados a isso também. Então, assim, essa é uma parte que eu deixo um pouco mais para ela, e porque ela tem uma condição melhor, né? Um conhecimento melhor em cima disso. Beleza. E ela, inclusive, vai administrar um pouco mais o espaço, porque não será só um espaço de Pilates. Será Pilates, Yoga, Nutrição e Coaching. Tá. Entendeu? É algo que envolve um pouco mais do que apenas só Pilates. Claro que acredito que o Pilates seja o carro-chefe, né? Acredito que seja algo que vai chamar mais atenção, mas existirá também aulas de Yoga, de nutrição, consultas, né, com o nutricionista e coaching. Certo. Justamente porque a gente quer envolver essa questão da saúde física relacionada ao movimento e a saúde mental e espiritual, né? Porque é importante também que a pessoa saiba se alimentar bem, a pessoa saiba lidar com as oscilações da mente, né? Que muitas vezes estão mais para cima, mais para baixo. Então, a gente realmente quer oferecer um pouco algo a mais. Se ela quiser realmente só cuidar da questão da movimentação, ela pode fazer o Pilates e o Yoga, enfim. Beleza. Mais ou menos isso. Agora vamos entrar então na questão aí da organização do estúdio, pensando na otimização do espaço e no sentido de você atender as pessoas principalmente da melhor forma. Possivelmente, a maior dificuldade talvez que você vai ter vai ser quando você for atender as pessoas no formato grupo.
tá certo? Isso. Por quê? Uhum. Porque você tem aí um aparelho de cada, não é isso? E Isso. você pensa em atender 3 pessoas por horário, tá certo? Isso. Beleza. Muito bem. Então, assim, dentro da jornada clássica e dentro do método clássico, a gente aprendeu que uma aula ela tem 3 fases, não foi isso? Exatamente. A primeira fase é a fase que tem aquela sequencialização de movimentos, que está dentro principalmente da rotina de exercícios do match e do reformer. Não é isso? Depois, a gente tem uma segunda fase, que é a fase da individualização, onde a gente utiliza os exercícios do sistema, né, para trabalhar questões individuais do aluno e também para construir os exercícios da primeira fase, né? Então, tudo que não é match nem reforma, a gente vai utilizar nessa segunda fase para construir processos da primeira fase ou para trabalhar mais dentro da individualidade corporal do aluno. E depois uma terceira fase, que é a parte da finalização de aula. Não é isso? Que tem os exercícios específicos de finalização de aula e uma série de coisas. Muito bem. Quando você vai trabalhar com um grupo de 3, você só tem um aparelho de cada dentro do seu estúdio e você não quer deixar de trabalhar com a questão de dar uma dinâmica de aula para esses alunos. Tá correto isso? Isso. Certinho. Ótimo. Com certeza. Você quer dar uma dinâmica de aula e não quer entrar numa estrutura de aula onde você fica com um aluno em um aparelho, o outro aluno em outro aparelho, o outro aluno em um aparelho, e aí você vai fazer aquele rodízio e não vai conseguir dar uma dinâmica, pelo menos no primeiro momento. Tá certo? Sim, exatamente. Então, qual é a saída para isso? Qual é a saída que a gente pode ter para isso? Bom, primeira coisa, você tem espaço para uma aula de match para 3 pessoas aí? Tenho sim, tenho. Você consegue mostrar um pouquinho o seu estúdio para a gente poder enxergar aí um pouco? Eu tenho aqui um Cadillac e ainda um espaço aqui nessa região lateral. Certo? Tá dando para ver? Dá. E nessa região lateral ainda tem um espaço que cabe mais ainda dois aparelhos, né? Uma chair, por exemplo, um barrel, nessa região. Aí tem o Cadillac e o Reformer, logo aqui do lado. E aqui é um espaço grande, né? É um espaço maior, né? Nessa parede, que vai daqui até lá, que poderia ser uma área de solo, né? Não sei se vai dar para ver aqui melhor agora um pouco. Sim. Tá dando para ver? Dá para ver bem. Tem um espaço legal aqui, ó, nessa região. E lá começam os aparelhos, o Reformer e o Cadillac. Sim. Tá vendo? E aí o meu pensamento inicial seria, eu só estava pensando, né, naquele Reformer lá no Cadillac, e aqui nessa região eu iria colocar os outros equipamentos, né, a chair, o barril, um pé de pool, enfim, iria colocar tudo nessa região aqui, nessa parede aqui, esses aparelhos, entendeu? Sim. E eu teria também, né, no momento inicial, o que eu pensei, que eu coloquei aqui uma prancha de molas nessa parede, nessa outra parede oposta. Certo. Na verdade. E aí, no meu pensamento, seria colocar mais uma prancha de molas do lado. Mesmo assim, não resolveria o meu problema, né? Porque eu teria apenas 2 pranchas de mola, né? Uhum. E talvez comprasse um outro Reformer, que daria para colocar ali, empurrar um pouquinho o Cadillac mais para cá e colocar 2 Reformers. Só que mesmo assim seria uma dinâmica de aula de apenas 2 alunos, né? 2 no Reformer, né? E depois passando os 2 para a prancha de molas, ou fazendo uma aula com 2 alunos na prancha de molas e 2 no Reformer, e aí depois individualizava, enfim. Eu realmente estava aqui pensando e não encontrei uma solução para isso. Até que ontem, não lembro, você me falou por que você não coloca naquela parede 3 wall units.
Na verdade, Léo, presta atenção, ó. Na verdade, não foi nem a sugestão que eu te dei, não foi nem o All Unit. A sugestão que eu te dei foi você tirar essa prancha de mola dessa parede que está aí, porque tem uma pia aí, não tem? Essa pia aqui, na verdade, vai ter uma madeira que vai ter esqueci o nome, vai ter algo que tá chegando, que vai tapar ela aqui, né? Ela não vai dar para ver ela aqui. Sim. Né? Ela vai estar ali, mas não vai dar para ver. Vai fechar aqui e aqui vai ter um armário para eu poder organizar as minhas coisas, né? Organizar o material para trabalhar. Ali nessa pia aqui, ó, do lado aqui, tá vendo? Sim. Tá construindo, enfim, tá chegando. E é isso. E essa parede aqui, né? E do outro lado teria um espaço grande, né? Lá naquela outra parede que realmente teria um espaço maior, que ou eu colocaria alguns aparelhos do sistema, ou eu colocaria o match, né? Não sei, enfim. Ou faria o match aqui no meio e colocaria os equipamentos do lado. Mas até o momento a ideia do All-Unit ali, porque o All-Unit ele já tem o match, né? Ele tem o match já adaptado já nele, né? O All-Unit. Então, essa ideia dos All-Units para mim acho que ficou perfeito. Eu já medi, já vi que cabem 3 All-Units aqui tranquilo e colocaria esses dois equipamentos aqui, ó, o Atcher e o Barrel, colocaria lá do lado do Cadillac, né? Eles ficariam um pouquinho apertados, mas acho que tem espaço tranquilo. Eu acho que é um espaço grande aqui que dá para trabalhar com os dois aqui. A minha ideia no exato momento é essa. Então, ó, quando eu te falei dessa primeira ideia, o que eu pensei foi o seguinte, ó, a gente tem que pensar numa situação ideal, tá certo? E depois, não, e ao contrário, pensar numa situação real, inicialmente, ou seja, o que dá para fazer de imediato, né? Onde você vai gastar muito pouco, quase nada. O que dá para fazer de imediato? Como que eu estruturaria o meu estúdio de imediato? Sem pensar em comprar quase nada. O que eu faria? Você teria, inicialmente, 3 colchonetes. 3 colchonetes. Se você quer atender 3 pessoas, 3, ok? Você iria comprar acessórios pequenos que você gasta pouco. Então, o que você precisa ter aí? Você precisa ter pezinhos, e você precisa ter pezinhos de 1 e 2 quilos. Com certeza. Você tem isso? Ainda não, mas vou comprar, ainda não. Os acessórios, na verdade, eu iria comprar, né? Vou comprar alguns acessórios. Minha dúvida era comprar acessórios e mais algum outro equipamento se tivesse necessidade. Seria isso. Magic Circle, sim. Ok? E aí já pensando num acessório, às vezes até um pouquinho, que você tem um certo investimento um pouco maior, você poderia pensar ou num small barrel ou num spine corrector. Preferiria até o spine corrector, em vez do small barrel. Ok? Beleza? Sei. Uhum. Com isso, ó, só com essas coisinhas, o pezinhos, par de pezinhos, você tem que ter 3 pares para as 3 pessoas. Tem que ter 3 Magic Circles para 3 pessoas. 3 Spine Correctors. Certo? E 3 colchonetes. 3 colchonetes. Cara, você já tem elementos para você fazer as 2 partes da aula de forma muito contundente. Que é o quê? A primeira parte da aula com o match, principalmente, ou seja, desenvolver pelo menos 20 a 25 minutos com essa galera, a parte junto com eles, a parte do match. Desenvolvendo eles do pré-pilates para indo e desenvolvendo até o avançado. Ok? Que você ficaria ali numa primeira parte. Depois, o que você tem aí do sistema, aí sim, você dividiria um pouquinho as pessoas em cada aparelho
pensando na individualidade delas, né? Coloca uma ali, outra ali. O que essa pessoa precisa um pouco mais, o que essa precisa, o que essa precisa. Coloca 1 ou 2 exercícios, escolhe um aparelho para cada um e trabalha a segunda parte com essa individualidade. E depois voltaria todo mundo junto para fazer a finalização, usando pezinho, usando o Magic Circle, usando o Spine Corrector, enfim, porque todos esses acessórios que eu falei têm estruturas de trabalho de finalização de aula. Então você poderia ficar na finalização praticamente mais aí 15 minutos só de finalização. E aí vai sobrar um tempinho da individualização que você iria colocar um ou outro aluno em cada aparelho. Tá certo? Essa seria uma estrutura de trabalho. Gastando pouco, não gastando muito. Aí a gente pode pensar assim, eu posso gastar um pouquinho mais, de repente. O que eu posso fazer? Inicialmente, gastando um pouquinho mais, você poderia pensar em comprar mais 2 pranchas de mola, que está aí na sua parede, colocaria 3 pranchas de mola aí, na sua parede, na parede que tem mais espaço, e aí você já teria um pouco mais de recurso de puxada de molas, arm spring, leg spring, a barra rolling back e uma série de exercícios do Cadillac, onde você poderia estar trabalhando também com os alunos juntos e estruturando uma segunda parte da aula com eles também juntos. Tá certo? Então, só comprando mais 2 pranchas de mola, você já teria as 3 partes da aula. Sequencialização, individualização e finalização na terceira parte. Tá certo? Aí, Entendi. Pensando um pouco além ainda, pensando em gastar ainda um pouco mais, você poderia sim comprar 3 wall units, que seria a estrutura do Cadillac, né? Que seria o meio Cadillac mais o match. Tá certo? Isso. Pode até ser. É assim, ó, eu tô praticando e eu gostei. O Reforma é muito bom, mas eu gostei muito do Cadillac. Eu achei que o Cadillac ele é um aparelho muito bom. Eu gostei muito do trabalho do Cadillac, que que vários exercícios do Cadillac dá para fazer numa prancha de molas, por exemplo. Então, assim, eu já venho há 2 anos, 2 anos e meio construindo esse espaço. Então, assim, eu tô devagarzinho, eu tô colocando tudo de qualidade, tô, sabe, me esforçando para o lugar ficar realmente legal, o lugar ficar bonito, ficar agradável. A ideia do Wall Unit é algo que, assim, que vai deixar o espaço com um outro nível, entendeu? Num outro nível. Tanto visual quanto de facilidade, né, para mim, que sou instrutor e vou estar ali dando a aula, quanto para o aluno que já vai deitar já no equipamento, praticamente. Ele não vai entrar e fazer um match, ir para o colchonete, para o chão, ele já vai já para um equipamento, que é o match, que é o Wall Unit, que já vai ter, e ali mesmo eu já vou ter já vários equipamentos, várias outros exercícios que eu poderia fazer nele ali mesmo. Então, assim, eu acho que tem momentos que a gente tem que dar algum passo além, entendeu? Tem que dar um passo mesmo de vida. E eu sei que eu, tipo assim, gastaria realmente muito mais colocando 3 wall unit, mas de qualquer forma o estúdio, né, o espaço já ficaria completo de uma vez só, né? Eu não precisaria estar fazendo, enfim, não precisaria estar fazendo várias organizações ou ir trocando aos poucos, não, eu já deixaria o estúdio da forma que eu acho legal, que eu gostaria de entrar e ver e fazer o exercício, que eu gostaria de receber o aluno e que ele entrasse no espaço e se sentisse bem, entendeu? Então, assim, a ideia do Wall Unit, para mim, mesmo tendo outras opções mais baratas, mas para mim a ideia do Wall Unit completaria o estúdio e resolveria o meu problema, vamos dizer assim, entendeu? Aí a única coisa que eu poderia depois, aos poucos, ir comprando seriam alguns acessórios,
né, né, alguma coisa, talvez no futuro se coubesse, mas não sei se vai caber só depois que ele estiver no lugar, comprar mais um reformer, que aí, né, ficariam 2 reformers, mas a ideia do Aunity, para mim, assim, fechou, assim, é o que me satisfaz. Então, eu estou muito nessa pegada. O que me satisfaz, o que me faz feliz é aquilo que serve para mim, é aquilo que faz sentido para mim. Me fala então, uma coisa, claro, quantos All Units você acha que cabe aí no seu estúdio? cabem 3. Eu peguei as medidas dele e medi aqui, cabem 3 All-Units certinho. 3 All-Units, um do lado do outro. E se fosse prancha de mola, caberia quantos mais? Só prancha de molas. As pranchas de molas eu acho que caberia umas 5, mais ou menos. Umas 5. 5. 5 pranchas de mola. É uma opção também, é verdade. Porque, na verdade, foi até uma coisa que a Fernanda comentou aqui, né? De repente, uma outra opção, e aí você vai ter que colocar isso na ponta do lápis e ver, tá certo? Mas uma outra opção seria o quê? Na verdade, você de repente montar uma estrutura de aula onde você atenderia mais pessoas, tipo, de repente, uma aula com 5 pessoas, mas uma estrutura de aula só match wall, onde você vai trabalhar só match, puxada de molas, barra rolling back, coisas e acessórios e finalização. E essa seria uma estrutura de aula com um ticket um pouco mais baixo, mas pegando um pouquinho mais de escala, trabalhando com mais gente na sala. Isso seria uma opção. E uma outra opção para você atender, de repente, só individual ou só dupla. De repente, se você depois conseguisse comprar mais um reformer, que aí você poderia ter, de repente, uma opção de trabalhar individual ou só dupla, né? Onde você usaria aí sim com um ticket maior, né? E um atendimento um pouco mais focado ali, o estúdio completo, entendeu? E aí você subiria muito mais o ticket, porque você também está usando o estúdio completo. Então, essa também seria uma outra opção para você, pensando em diferenciar um pouco os valores, né? E ao mesmo tempo conseguir ganhar um pouco mais, porque tem escala aqui, né? Mesmo diminuindo um pouco o ticket, mas você consegue trabalhar com mais gente. Então, isso seria uma outra opção. Agora, você precisa considerar, fazendo conta e também pensando na experiência que você quer dar para os seus alunos, entendeu? Entendi. Lembrando que a questão dos 3 alunos do Aunity ainda existe ainda o Cadillac, né? O Cadillac é um quarto aluno que faria os mesmos exercícios de lá do Aunity. Só para fechar aqui, porque eu tinha esquecido disso. Exatamente. Então, na verdade, são 3, mais o Cadillac, mais um aqui no Cadillac, são 4, na verdade. Isso. Então, realmente, o que eu acho que ficou mais legal foi a questão das pranchas de mola na parede. Seria uma opção, mais pranchas de mola, com mais alunos. Ou 4 alunos, sendo 3 Aunity e um Cadillac, aí fecharia 4 alunos. Na verdade, me interessa mais 4 alunos, porque acho que 5 já fica um pouco... Mas dá também, dá para trabalhar, mas enfim, pode ser que... É porque assim, eu percebo também que muitas pessoas, elas perdem a concentração rápido, né? Elas às vezes não têm aquele interesse tão grande, assim, não se concentram tanto nas aulas. Então, quanto mais pessoas, mais fácil de perder aquela concentração, aquela atenção na aula, e aí vai se perdendo, né? Às vezes o comando, enfim, tem essa questão aí. E como eu quero realmente fazer uma aula um pouco mais, né, de qualidade, que a pessoa realmente aprenda a fazer o método e a questão da autonomia, né, que ela possa aprender a fazer e depois fazer também, talvez em casa, ou quando estiver viajando, enfim, orientar para ela também comprar um match para poder praticar em casa também, então, não que fique totalmente dependente do professor, né, que ela também, né, onde ela estiver, ela aprenda a fazer e faça daquilo ali um exercício que ela para a vida dela toda, né? E não apenas ali enquanto está naquele horário da aula. Enfim, a gente sabe que às vezes é pouco, né? 2 vezes na semana, fazer o exercício, 1 hora,
Então é interessante que em casa ou em outro local ela também aprenda a fazer e realize, né, os exercícios do match, para que ela, né, se conecte, para que ela entenda um pouco o seu corpo, aumente sua consciência corporal, enfim. Mas essas dicas aí foram muito, muito valiosas, porque eu estava realmente um pouco perdido com relação a isso. Eu falei, não, tem que ter, existe uma situação, existe uma solução para isso e assim, já surgiram algumas soluções, né, que você está passando aí, e isso realmente é bem importante, porque às vezes a gente aprende, compra aquele produto, aprende a técnica, faz na gente mesmo, só que na hora de colocar isso em prática com os alunos, acaba que, né, se tiver um ou outro desconcentrado, você não consegue passar aquela instrução verbal, e aquilo vai se perdendo. Então, realmente é interessante, é muito importante que ter uma organização, saber como organizar o estúdio. Porque a nossa realidade, muitas vezes, é uma realidade de um equipamento, né? Na sala, um equipamento de cada. Não é uma realidade de vários equipamentos, enfim. E às vezes, para a gente aprender o método clássico e conseguir passar aquilo ali, é difícil. Às vezes é difícil. Eu creio que não é tão fácil. Né? Principalmente porque o aluno ele não está estudando tanto quanto a gente. O problema é que as pessoas muitas vezes elas compram os aparelhos e montam o seu estúdio sem antes entender qual é a metodologia que ela vai trabalhar. Então, é por isso que dá o problema. Porque você vê, quando você entra num estúdio clássico, qual é a primeira coisa que você vai ver? Você vai ver uma quantidade de reformer e uma quantidade de match de acordo com o número de alunos que a gente atende por horário. Entende? Sei. Por quê? Porque a gente já sabe que dentro da estrutura metodológica que a gente trabalha, a gente vai ficar muito tempo com os alunos em cima do reformer ou em cima do match e, ao mesmo tempo, mesmo num grupo, a gente vai estar junto, né? Não é um fazendo uma coisa e o outro fazendo a outra. Então eu preciso ter uma quantidade de aparelho para que eu possa conduzir a aula dentro desse formato. Então, isso é muito importante. Agora, no seu caso, por exemplo, você pode começar a pensar nessa questão do match wall para conseguir isso, e depois você precisa ver se, colocando esse match wall aí, quando você começar a crescer e você quiser comprar mais reformer, de repente mais um, até mais dois, você vai conseguir colocar esses reformers aí dentro? Não. Só se eu tirar a Ché e o barril. E o barrel. Aí eu conseguiria colocar mais um ou dois. Mas não. Colocar vários reformers, não. Eu teria que fazer só a opção só do match wall e ficar com um ou dois reformers e mais um Cadillac. Enfim. Não teria esse espaço. Entendi. Então... mas não daria para trabalhar com o match wall e ter um reformer e um Cadillac, por exemplo? Não, você acha que não? Eu acho não seria o bastante? Não, eu acho que dá, mas aí você vai ter duas opções, né? Que ou você trabalha dentro daquela estrutura que eu te falei, pegando a parte de match wall num primeiro momento para trabalhar mais a primeira parte e depois dividir os alunos no sistema na segunda parte. Aí o reformer vai entrar, na verdade, como um aparato do sistema, por exemplo. Sei. Ou você vem de uma estrutura de aula onde o reformer ele não vai fazer parte, que seria uma estrutura de aula de match wall mais exercício de finalização, pegando grupos um pouco maiores, né? Tipo 4 pessoas, com um ticket um pouco menor, e uma outra estrutura com um ticket um pouco maior, onde você vai atender um pouco mais individualizado, e aí, de repente, só trabalho personal ou dupla, de repente, né? Onde você vai otimizar um pouco mais o trabalho do reformer. Eu vejo essas duas opções. Às vezes... exatamente essas opções que eu falei que eu iria disponibilizar, né? Uma opção de particular ou talvez dupla, né? E uma opção de grupo até 4 pessoas. Né? São essas duas opções realmente que eu penso em disponibilizar, até porque
a minha realidade não é a realidade que atenderia a preencher todos os meus horários com aulas particulares. Eu acho bem difícil. Entendi. Acho que a questão do grupo aqui na cidade é maior. Então, isso né? é outra Claro coisa que você ter... vai ter que considerar também. Isso. Se o lugar que você está, ele é um lugar que cabe você, de repente, elevar um ticket para cobrar o valor que você precisa cobrar para pagar o seu custo fixo daquela hora, porque quando você vai estar atendendo aquela pessoa, você não vai estar atendendo mais ninguém. Então, o valor que você precisa cobrar, óbvio que talvez não chegue ao valor que você pode cobrar se tiver 4 pessoas. Mas ela tem que cobrir o seu custo fixo e dar um pouco de lucro para você naquele horário. Com certeza, com certeza. Exatamente. Exatamente. Então, E a questão do valor, que eu falei, pô, eu até comentei com você, poxa, mas eu vou ter que praticamente comprar um outro estúdio, né? Vou ter que... Eu nem estava pensando mais que iria gastar, e acaba que eu vou ter que dar esse passo aí, vou ter que realmente gastar esse valor todo, né? Porque eu pensei na questão do Aunity e tal. Mas aí é o que eu te falei, pô, às vezes a gente tem que dar um passo, e eu já encontrei também uma solução, né? Já encontrei uma solução, eu tenho uma moto, e aí eu falei, ó, vou dar esse presente de Natal para minha mãe, vou vender a moto, que ela tanto queria que eu vendesse. Ela já tinha me falado uma vez, acho que a gente fez algum acordo, não lembro, que ela falou, você vai vender a moto, não vai? Eu falei, não, eu vou vender. E eu não vendi, né? Porque eu trabalho também com fisioterapia domiciliar. E aí eu falei, não posso vender agora não, porque é o meu ganha-pão e tal, eu preciso da moto para poder atender, né, os clientes e não perder tempo no trânsito. Mas nesse momento eu falei, não, acho que está na hora, eu vou dar esse presente de Natal para ela, vou vender a moto e dou uma entrada boa, e aí depois fica tranquilo para mim, e aí eu resolvo o meu problema, fico feliz, e, enfim, deixo o estúdio do jeito que eu quero. Beleza, show de bola. É isso aí, Léo. Vai para cima e vê esses números aí direitinho, tá bom? Veja aí, vê com a sua esposa, faz conta. Se precisar de ajuda, a gente dá uma força aí também, tá bom? Mas não deixa de fazer conta, Tranquilo. Hein? Faz conta para você ter tudo direitinho e pensar nas melhores opções aí. Mas eu acho que são essas opções aí que a gente conversou. É dentro disso que talvez você precise escolher aí. Tranquilo. Eu quero agradecer muito mesmo a você e a toda a sua equipe, porque não é só... Isso já foi falado algumas vezes por alguns alunos da jornada, e realmente eu senti na pele, e isso também agora, né, nesse momento, e é importante dizer que vocês estão com os alunos de forma integral, né? Vocês não simplesmente, como acontece muito, a pessoa compra um curso, compra um produto e depois, pronto, já foi. Não, é bem legal falar sobre isso e parabenizar vocês, tanto você como a Fernanda, a Lídia, porque vocês estão realmente preocupados, né? Já surgiu essa questão da questão da precificação e a Fernanda já foi logo buscar um profissional que pudesse falar sobre preço e quando surge uma dúvida, a aluna liga para vocês e vocês, não, é dessa forma que se faz, e aí surgiu essa questão comigo sobre, poxa, eu preciso disponibilizar melhor os meus equipamentos, eu estou abrindo agora, eu já quero oferecer uma coisa legal, e aí você realmente, prontamente me atendeu, não, fique tranquilo, a gente vai lhe passar algumas dicas, e aí estou aqui recebendo essas dicas, então assim, isso vale muito mais do que qualquer valor financeiro, né, porque é algo que vai mudar, por exemplo, a minha vida, vai mudar a vida dos meus alunos, né, vai mudar a minha realidade. Eu não vou precisar mais, nesse meu caso, ficar, né, com aquele trabalho de faça 3 sessões de 10 aqui, enquanto eu estou com outro aluno, só para poder passar o tempo. Você agora faz esse, você agora... Não, eu vou trabalhar com uma didática melhor, vou tentar, né, e conseguir passar algo que eu estou aprendendo com uma verbalização só, com uma didática só, e depois distribuir os alunos, né, nos equipamentos. Então, assim, vou conseguir realmente passar o método, né? Vou conseguir ter uma didática melhor, ensinar. E isso faz toda a diferença, assim, para mim, vai fazer toda a diferença para mim. Então, foi uma dica muito valiosa, você não tem noção do quanto eu fiquei feliz de ouvir essa dica sua aí,
ó, você tem que fazer isso, tem que comprar aqueles equipamentos ali, que eu acho que dessa forma é melhor. E eu perguntei exatamente isso, né? Perguntei, Alex, como é que você faria? Como é que você, se fosse você, como é que você faria? Você falou, não, acho que dessa forma, acho que fica legal. E fez toda a diferença, vai fazer toda a diferença para mim. E tudo é questão de escolha, né? Se você vai colocar os equipamentos, você vai gastar mais ou não, é a escolha, é o que você quer para a sua vida. Então, o Pilates está sendo para mim o meu retorno to life, né? O meu retorno à vida. Eu estou na missão de me desvencilhar do ambiente hospitalar, né? E adotar uma outra noção, um outro pensamento sobre a saúde. Eu quero orientar as pessoas de outra forma, né, com relação à saúde. Eu não quero só ir ali e tentar reabilitar, eu não quero mexer com a saúde no terceiro nível lá, um indivíduo que já está, né, enfim, no hospital. Eu quero realmente pegar aquela pessoa que está com aquela dúvida, está com aquela dor, mas ele quer se reabilitar, ele quer melhorar a sua forma física, ele quer pensar em saúde, ele quer se alimentar melhor. Então, é isso. Eu agradeço muito aí a vocês, o pessoal da jornada. Estou bastante feliz aí, estou junto aí com vocês ano que vem e, enfim, né, a gente vai se ver ainda aí. Um dia eu vou poder te dar um abraço e te agradecer pessoalmente. Show de bola. A Fernanda escreveu aqui, ó, que ela acha lindo sua decisão e coragem, mas nada impede de começar com o match sem investir tanto. Abre dessa forma, experimenta e aí vai investindo aos poucos conforme a demanda. Enfim, são decisões. Você pode pensar, de repente, em começar com um match e uns pequenos acessórios, entendeu? E aos poucos você vai vendo como é que isso vai acontecendo e vai investindo um pouco mais, né? Mas se você já quer também meter as caras, eu acho que o formato da aula, você já entendeu que como que você precisa lidar com isso, já que você tem um aparelho de cada. Então, dá para fazer só com match e com acessórios? Dá para fazer. Colocar uma prancha de mola já é mais uma experiência. Um wall unit, uma experiência ainda melhor, entendeu? Então, é isso que você tem que ir pensando e aí toma a sua decisão. Beleza. Entendido. Show. Valeu, Leozinho. Fica com Deus. Um abração aí. A gente se vê no sábado. Não sei, acho que você não vai poder, né? Não, mas tudo bem. Infelizmente eu estou de plantão. Tá bom. Valeu. Boa sorte aí, tá bom? Valeu, Alex. Obrigado. Valeu, Fernanda. Valeu. Um abração para todo mundo. Um abração. Valeu, falou. Tchau, pessoal. Até mais. Até quinta. Valeu. Fui.